Estamos aqui diretamente do Brascars 2026 para mais um episódio do podcast da Rainer. E olha só, eu tô com o Dr. Alan Coelho. Ele acabou de terminar uma palestra aqui no Corner Experience da Rainer. A palestra foi excelente e a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito do tema da palestra. Tudo bom, doutor? Tudo prazer, bem, viu? Prazer sempre meu. Muito bom. Doutor, a gente estava falando ali na palestra sobre confiança e previsibilidade refrativa, né? E como que isso de fato impacta na segurança do paciente na hora de escolher o cirurgião e na hora de escolher a lente junto com o cirurgião, obviamente. Na verdade, eu gostei do tema até porque isso daí, ele tanto a parte do paciente, né, se sentir confiante, mas principalmente a parte do cirurgião. Perfeito. Indicar aquela lente. Perfeito. Então, quando você tem sempre os mesmos resultados, você consegue predizer, né, você ter essa previsibilidade daquele paciente que está chegando para você naquele momento, do que você vai oferecer para ele. Você tem que ter dados passados e esses dados têm que ser confiáveis. Sim. Para que eles se repitam no futuro e aí sim a gente fale de previsibilidade. Então isso para mim é um divisor de águas que eu tenho com a Rainer para essa previsibilidade nos resultados das minhas lentes e em todas as plataformas. A gente hoje está falando muito da Galaxy, óbvio. Sim. Mas em todas, desde a monofocal até a Galaxy, eu tenho essa previsibilidade para oferecer para um paciente e saber que eu estou falando algo real. Sim, isso é bem interessante, doutor, porque assim, a partir do momento que você consegue ter um processo, né, dentro da tua clínica que realmente vai garantir essa previsibilidade, obviamente contando com todas as variáveis que podem acontecer, de fato vai dar mais segurança para fazer as indicações. E a gente conversando aqui também com outros oftalmologistas, e muitos deles trouxeram também essa questão, né, de conseguir fazer processos mais repetidos, né, resultados mais repetidos. Isso tem trazido também mais segurança na indicação. Imagina se você trabalha com alguma peça automotiva. Então você trocar aquela peça tem todo um algoritmo, toda uma sequência de movimentos, toda uma sequência de peças para você retirar até chegar naquela que você tem que trocar. Quanto mais prático, quanto mais fácil, quanto mais reprodutível, quanto menos material você perde para fazer aquela troca, mais você vai preferir essa marca, esse modelo, essa peça, enfim. Sem dúvida, sem dúvida. Então, com relação a Rainer, a gente tem muito isso. Então, o cirurgião, ainda mais os cirurgiões de alta performance, eles executam sempre os mesmos movimentos, vamos assim dizer. Sim. Isso cansa, isso daí dá um desgaste físico para o cirurgião. Quando você tem uma ergonomia no material, quando você tem uma confiabilidade no material e na lente, como eu falei, você não mudar de injetores a depender do tipo de lente que você está usando, Sim. a cirurgia simplesmente flui. Muito bom, muito bom. E doutor, voltando ainda na questão de previsibilidade, quando a gente fala em previsibilidade e a questão também de tudo que vem do pré-operatório ali junto com o paciente, né? Como que você tem lidado com a questão dos exames e da questão também da expectativa do paciente com a cirurgia depois? Eu costumo brincar que eu faço oftalmoarte. Então, as pessoas, eu falo sempre para os meus pacientes, você se deitaria numa maca para operar um punho ou um joelho diferente de como você deita para operar um olho. Eu sei que toda cirurgia tem seus riscos, seus benefícios, suas responsabilidades, mas o olho é diferente, né? Verdade. Então, o meu paciente, quando ele vem, a primeira coisa que eu tiro dele é que é o estigma de que ele veio com uma doença. Ele não veio com uma doença a princípio, ele veio com catarata e todo mundo vai ter. Sim. Então ele já é tratado como normal. Eu falo com ele que ele não precisa decidir naquele momento a cirurgia dele, mas a cirurgia dele já começou. Inclusive se ele for operar com outro. E aí ele fala, não, mas eu não vou operar com outro, doutor, vou operar com você. Eu falei, então tá bom. Então a gente vai levar essa consulta até você ter confiança de que a gente vai ser uma dupla ali naquela hora. Sim. Então assim, a maioria das vezes que eu opero o segundo olho, o paciente ele já quer o segundo praticamente. A outra coisa é que meus equipamentos ficam dentro da minha sala. Ah, que legal. Então, quando o paciente entra no meu consultório, ele tem um primeiro impacto de ver os equipamentos e ele ficar naquela, tipo, será que tudo isso vai ser usado? E aí depois, à medida que eu vou fazendo os exames, eu vou explicando cada um que eu estou fazendo. E aí o paciente falou, pô, mas eu fiz com um médico o exame. Legal. E ele me explicou tudo, aí eu imprimo e mostro para ele. Então isso daí traz para o meu paciente uma confiança do que ele quer fazer.
Às vezes eu só tenho que dar a data. Excelente. Você sabe, eu acabei de conversar com a doutora Josefina Bota aqui e ela comentou justamente a questão, né, de percepção de valor na cirurgia. Eu acho que esse processo todo que você está fazendo é tudo uma construção de percepção de valor, né, pro paciente. Com certeza, o paciente passando por todo esse processo, conhecendo um pouco mais, sem dúvida, você vai conseguir valorar mais, né? Não estamos nem falando de preço, mas você vai conseguir valorar mais a tua cirurgia, né? E doutor, em relação a resultado pós a conversa, alinhamento de expectativa com o paciente. O que você tem acompanhado, principalmente em relação a halo, glare, né, com a Galaxy? Bom, se a gente tiver um tempinho, eu vou dar um exemplo do meu pai. Sim. Então, com certeza temos. Meu pai foi a cirurgia muito importante para mim. Eu falo que foi a cirurgia mais importante da minha vida, porque eu tô onde eu tô, porque um dia ele desistiu de furar poço. E foi fazer faculdade e tudo mais, enfim. E eu coloquei nele 2 trifocais na época. Eu operei ele já faz uns 3 anos. 3 anos. E meu pai tem uma câmera em casa, meus pais têm uma câmera em casa, e que compartilham a visualização comigo. Então eu fico matando a saudade vendo o movimento pelo celular. Uhum. E meu pai é um cara super de boa, ele não sai à noite, ele tá sempre em casa. E um belo dia eu vi que o carro não estava na garagem e já era meia-noite. E assim, aquela frieza do cirurgião, né? Se eu me preocupar, até eu chegar lá, daqui a 3, 4 horas de voo, etc e tal. Sim. Então eu resolvi manter a calma e esperar. No dia seguinte, o carro do meu pai estava na garagem. E aí eu perguntei pra ele se tinha acontecido alguma coisa e tal. Ele falou que não, que foi um evento da Marinha que ele teve que ir no norte do estado. Tá. E aí eu perguntei, tá, mas o senhor foi com quem? Ele falou, não, fui de carro e tal, mas foi sozinho? Fui sozinho. Mas por que o senhor não dormiu lá? Ele, não, era só um jantar, voltei. Eu falei, o senhor que voltou dirigindo? Ele, sim. Olha só. E eu falei, como que eu vou perguntar isso? Eu tinha operado meu pai em julho. Junho, julho, isso era agosto, setembro. E aí eu resolvi perguntar do carro. Eu falei, e aí, como é que o carro se comportou na estrada? Ele, nossa, uma nave, super bem. Eu falei, pô, legal. E a lente, tá enxergando tudo? Ele, tô enxergando tudo. Pô, maravilha. E os faróis dos carros? Ele, o que que tem? Nada. Então meu pai, ele não viu esses halos, esses glares, sabe? Certo. Então assim, a gente induz muito por se preocupar muito. Excelente. Então assim, hoje, nessa transição trifocal para Galaxy, então antes eu não falava com o paciente. Uhum. Se ele vier me reclamar, eu vou explicar que é normal e que acaba com o tempo, ou diminui. Okay. Hoje eu tenho que perguntar pro paciente que colocou Galaxy se ele viu, porque é bizarro. Ninguém chega no meu consultório falando de uma coisa assim, de uma reclamação dessa. Então mudou a minha conduta nesse aspecto drasticamente. Não, mas eu acho que assim, você trouxe um ponto fenomenal, porque eu acredito que muitos oftalmologistas, né, acabam até sem querer, mas induzindo essa questão. Dúvida. E esse ponto, assim, para mim, eu acho que desse bate-papo, assim, talvez uma das principais dicas aqui do doutor foi essa, porque muitas das vezes, na própria conversa com o paciente, no próprio alinhamento de expectativa com o paciente, sem querer, a gente pode induzir que ele fique procurando após a cirurgia o halo. Tem né? uma paciente, eu sempre falo que o médico ali, ele não é melhor do que ninguém, ele não é um ser humano melhor do que o paciente que está ali. O paciente está numa situação de dependência, o médico numa situação de fornecedor de uma solução, Sim. fornecedor de um serviço, de um trabalho. E uma paciente que eu operei com trifocal já faz muito tempo, mas logo que eu operei, ela não tinha queixa de halo e glare, a não ser na luzinha do DVD, do liga e desliga. Certo. E aí eu perguntei pro marido dela, você tem fita isolante em casa? Ele tem, então você vai colocar uma fita isolante ali e vai deixar por 12 meses. É só essa luzinha que te incomoda? Ela só, porque quando a gente deita pra ver televisão, fica bem na minha cara. Eu falei, tá bom. Aí ele colocou, e assim, eu tenho um relacionamento muito próximo com os pacientes. Então eu mandei o WhatsApp pra ele perguntando se ele tinha colocado. Ele tinha. Isso era fevereiro. Tá. Por volta de agosto, setembro, eu mandei a mensagem pro marido e perguntei se a fita isolante ainda estava lá. E ele falou que sim, porque eu tinha falado para ficar até o final do ano. Eu falei, você vai tirar e não vai falar para sua esposa. Tá bom, beleza. Tirou e não falou nada. Em dezembro ela voltou no consultório. E aí eu falei, então, tá melhor?
Ela, tô ótima e tal, tá gostando da visão? Pô, maravilhosa. Parou de te incomodar a luzinha do DVD? Ela, lógico, né, doutor, o senhor mandou colocar fita isolante. Aí eu falei, seu marido tirou em agosto e não te falou nada. Olha só. Então, como a gente induz isso pro paciente, entendeu? E nós temos uma postura de, se a gente induz, a gente também tem que confortar e saber tirar isso do paciente. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, muito obrigado pelo bate-papo, foi ótimo. Tenho certeza que vai ajudar mais oftalmologistas que estão ouvindo a gente aqui. Mais uma vez, queria te agradecer pela palestra aqui no nosso Corner, foi excelente. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, eu estou à disposição, quem quiser entrar em contato também, em várias formas, Instagram e tudo mais. E um prazer, uma honra estar aqui do seu lado. Muito obrigado, viu, Obrigado doutor? mesmo. A gente fica por aqui e no próximo episódio a gente vai ter mais conversas. Nosso próximo episódio com a doutora Amarilis Avaquian vai ser um bate-papo cheio de novidades, cheio de coisas maravilhosas que a gente está aprendendo aqui no Brascars 2026.